Olá pessoal, meu nome é Kelly Lopes, eu sou professora de Química e hoje eu vim resolver mais um exercício sobre método de separação de misturas, sugerida por um seguidor. Vou resolver a questão 113 da prova do Enem de 2020, o caderno 2, caderno rosa. Vamos ao enunciado aqui. Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Então, esse resíduo é uma mistura, de duas substâncias químicas, o acetato de etila e água. Considere os dados do acetato de etila. Então, ele vai me dar algumas informações para dar dicas como é que a gente pode separar essas duas substâncias. Baixa solubilidade em água. Ou seja, significa que o acetato de etila se solubiliza muito pouco em água, ou seja, ele não vai misturar com a água, não vai se solubilizar com a água. Vão formar uma mistura heterogênea, certo? Massa específica 0,9 gramas por centímetro cúbico. Massa específica é o mesmo que densidade. Isso significa que a densidade dele é menor do que da água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, se o acetato de etila for líquido, e ele é, nós vamos ver aqui no próximo informação, o que vai acontecer? A água vai ficar embaixo e o acetato de etila em cima, porque ele é menos denso. Vou fazer esse esqueminha aqui, ó, do lado, tá? Então, olha lá. Então, vou pegar um becker, tem essa mistura. Essa mistura, então, uma fase está dispersa na outra, que é uma mistura heterogênea. Mas se eu deixar em repouso, vai decantar e separar a fase. A água vai ficar embaixo, porque ela é mais densa. E o acetato de etila, que eu vou chamar de acetato de etila, AE, vai ficar na superfície porque ela é menos densa, menos pesada, tudo bem? É como se fosse água e óleo, né? Então, olha só, esse aqui é um beckerzinho, aqui tá a água, que é mais denso, e aqui tá o óleo, que é menos denso, a água é polar, o óleo é apolar, são compostos orgânicos, a maioria são apolares. Estava misturado isso, tá? Uma fase dispersa na outra, ficou em repouso, que a gente chama de decantação, e aqui já separou as duas fases. Tudo bem? Uma mistura heterogênea. Próxima informação, temperatura de fusão menos 83 graus Celsius. Significa, temperatura de fusão é a temperatura para sair do estado sólido e para o líquido, né? Então, nessa temperatura, menos 83 graus Celsius, o acetato de etila funde, vira líquido, né? O que significa? Abaixo de menos 83 graus Celsius, o acetato de etila é sólido. O que significa isso? O que é abaixo de menos 83 graus Celsius? Menos 90, menos 100, menos 150. Aí essa substância encontra-se no estado sólido. E acima de menos 83 graus Celsius, ela vai ser líquida até chegar no ponto de ebulição que o exercício não deu. O que é maior do que menos 83 graus Celsius? Menos 70, menos 50, menos 10, 0 graus Celsius, já é escala positiva. 10 graus Celsius, 20 graus Celsius. Então, a 25 graus Celsius, que a gente considera a temperatura ambiente, o acetato de etila está líquido. E nessa temperatura a água também. Então, essa mistura se trata de dois líquidos que não se misturam, immiscíveis, certo? Assim como água e óleo, tudo bem? E a última informação, pressão de vapor maior do que a da água. O que significa isso? Olha, se alguém tiver interesse de saber mais sobre pressão de vapor, outras propriedades coligativas, vocês deixem nos comentários. Para a gente agora, nesse exercício, o que importa é uma questão de volatilidade. Dizer que o acetato de etila tem pressão de vapor maior do que da água significa que ele evapora mais facilmente, certo?
É como a acetona e a água. Você pega um frasco de acetona aberto, um frasco com água aberta, deixa de um dia para o outro. Qual substância que vai evaporar mais rapidamente? Acetona. Por quê? Ela tem uma maior pressão de vapor do que da água e ela é mais volátil. Então isso é importante pra gente entender o quê? Imaginando que isso aqui fosse o acetato de etilo, não é, tá? Se eu aquecer essa mistura, o acetato de etila vai evaporar mais rapidamente, certo? Mas a água também evapora, não tem como evitar que a água, mesmo ela tendo menor pressão de vapor, ela não evapore, certo? Até porque se você pegar uma roupa molhada da máquina, do tanque, ela tá úmida, tem água líquida, se você colocar no varal lá, ela vai começar, essa água vai evaporar, não vai? E nem precisa de estar na temperatura de ebulição. Então, o líquido, ele evapora naturalmente, só que acetato de etilo evapora mais rapidamente, uma taxa com maior velocidade do que a água. Se eu aquecer isso daqui, as duas substâncias vão evaporar, só porque o acetato de etilo evapora mais rapidamente, certo? Bom, agora vamos à questão. Olha só então, deixa eu tirar isso daqui. Vou passar o restante da questão para cá, tá? Para eu poder fazer os desenhos. Olha só então. A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, então o técnico ele quer recuperar o acetato de etila. Evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo de água? Bom, se ele aquecer essa mistura aqui, o que é aquecer? Aquecimento na química a gente representa por um triângulozinho. Se eu aquecer isso daqui, claro que o acetato de etila vai evaporar, mas a água evapora também, numa menor quantidade, mas evapora. E outra, o vapor aqui de acetato de etila no ambiente, ela vai contaminar o ambiente, né? Então essa questão não é mesmo. B. Filtrar a mistura utilizando filtro comum e um papel de filtro. Filtração? Usando um filtro comum e um papel de filtro? Filtração é para separar a mistura heterogênea também, mas de sólido e líquido, certo? Aqui, ó. Então, a gente separa isso daqui. Filtração, então a gente usa, por exemplo, vai coar o café, que separa o pó do café sólido no líquido, que é o café. Então, tem que se misturar heterogênea, mas de sólido em líquido. Por exemplo, água com areia daria para separar. Os dois líquidos não, se colocar no funil, passam as duas substâncias, certo? Realizar uma destilação para separar a água do acetato de etila. Destilação, você aquece, aquele líquido vira vapor e aí ele vai condensar, só porque ele é utilizado para mistura homogênea. O que é mistura homogênea? Água com etanol mistura? Mistura. Eu uso destilação. Água com sal de cozinha? Mistura sal de cozinha na água, dissolve. Eu uso destilação para separar. Certo? Então não é. Tudo bem? Proceder a uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila. Centrifugação, a gente separa sólido de líquido, igual água e areia. Põe numa centrífuga, o sólido decanta, né, de forma forçada, e o líquido fica no sobrenadante. Destilação a gente usa para centrifugar o sangue, separar a parte sólida do sangue da parte líquida, que é o plasma. Decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado? Vai ser essa a resposta, certo? Então, a gente deixa em repouso. Depois que a gente deixar em repouso, o que vai acontecer? Vai separar a fase, igual aqui. A gente coloca num balãozinho que a gente chama de funil de decantação, ou funil de separação, ou funil de bromo. É uma vidraria de vidro, né? Abre a torneirinha. A fase mais densa passa por esse funil. A gente recolhe ela aqui no Erlenmeyer. E aí, quando chegar próximo da fronteira que tiver aqui o acetato de etila, a gente fecha a torneirinha, certo? É assim que a gente faz. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Deixe dúvidas nos comentários e compartilhe. Até logo!